Saudações, Mestre Leider aqui falando. Em Goiás são 16 horas e 30 minutos e está um dia, bom, a milímetros de uma tempestade. Mas não vamos falar sobre o clima, eu quero aproveitar a calma desse lago para tentar explicar uma coisa aqui, meus queridos. Seguinte, o orçamento militar dos Estados Unidos, proposto pelo Joe para esse ano, é de 842 bilhões de dólares. Isso equivale a mais de 4 trilhões de reais. Eu acho uma maneira extraordinária de perder guerras, gastando muito e quebrando o país. Mas por que isso acontece? Vamos tentar explicar. Vamos sentar ali naquele banquinho e olhar de maneira calma o mundo refletido no lago, igual no antigo poema japonês, que aliás se transformou numa ótima música, Moon of Water, de um anime antigo chamado Beck. Vamos lá. Seguinte, vocês podem pensar, nossa, os Estados Unidos não podem perder porque eles têm um orçamento de 4 trilhões de reais e vão perder com os 4 bilhões e tudo. Na verdade, estão perdendo. Correto? Eles estão perdendo. Estão perdendo na Ucrânia, com a OTAN inteira. Quebraram a economia da Europa, cara. Quebraram a economia da Europa, cara. A Europa está quebrada. De verdade, a Europa está quebrada de uma maneira que, se vocês não procurarem aqui no YouTube mesmo, vocês não vão... vocês não vão imaginar, sabe? Imagens de cidades do norte da Inglaterra, parecendo aquelas favelas de Salvador. Um quinto da população passando fome, cara, não tendo comida o suficiente. Um quinto é um índice maior que o no Brasil. Acho que nem na época do Bozo, não, na época do Bozo sim, né? Mas só na época do Bozo, dos tempos recentes, a gente chegou nessa situação lastimável. A Alemanha também está numa depressão profunda, Suécia tomada pelo crime organizado. Tá? A Europa quebrou, cara, quebrou. Resolveu apoiar os Estados Unidos nessa aventura, né? De, vamos lutar contra a Rússia, como se essa fosse uma boa ideia, né? Como se alguém já tivesse vencido a Rússia. Enfim. Mas a questão que eu quero comentar é do Oriente Médio. Vocês podem pensar, a máquina militar dos Estados Unidos entra em ação junto com a da OTAN e liquida o problema. Cara, eles não estão vencendo os Houthis. Os Houthis. Não sei se vocês se lembram, mas até a China, e claro, por baixo do pano. A Rússia lá, gente, parece que eu dou azar para os bichinhos. A gordinha tá mancando desde ontem. Ela saiu para ruar. É ruar não, ruar é na cidade. Ela saiu para matar, né, matejar aí e voltou mancando. A patinha dianteira esquerda dela tá com algum problema. Ela pode ter brigado com outro gato. Tem outros 2 gatos aqui na vizinhança. É horrível. Você só tem 2 vizinhos, um ali e outro lá, e consegue brigar com eles e ficar machucado. Mas enfim, ela tá comigo. É um gatinho fiel, quase como se fosse um cachorro. Mas eu desconfio que ela tá aqui porque desconfia que eu vou pescar. Mas não vou mexer com isso não. Tô afim de peixe, não. Eu já comi muito peixe. Vamos voltar ao nosso assunto. Pois bem. Os Houthis bloquearam o Estreito de Bab el-Mandeb. De início, eles foram espertos, fizeram a coisa de maneira paulatina. Bloquearam navios daquele país, não vamos citar o nome, né? Aquele ente colonialista do Sudoeste Asiático. Navios que iam para lá, que vinham de lá, que transportavam mercadorias de lá e que pertenciam a pessoas de lá. De início foi isso. Depois, à medida que os Estados Unidos e o Reino Unido resolveram apoiar esse país, os Houthis resolveram bloquear também de qualquer um que apoiasse eles. No fim, na situação atual agora, praticamente só passa navio russo e chinês lá. Navio russo e chinês passa tranquilo. Passa de boa, ainda dá tchau, se tivesse ainda ganha biscoito. Certo? Os Houthis, tadinho, eles estavam, até o ano passado, repito, até China e provavelmente Rússia estabeleceram um acordo de paz entre
o Irã e a Arábia Saudita numa guerra terrível, que estava condenando milhões de pessoas à fome. O país é o mais pobre do mundo árabe, mas de longe é o mais pobre do mundo árabe. É o mais pobre da Península Arábica, do Sudoeste Asiático, do Oriente Médio, aquela região toda. Ele é muito pobre. É como se fosse uma Eritreia do Norte, certo? Horrível. Mas já tem inteligência, expertise, treinamento e engenheiros, tanto próprios quanto do Irã. O que eles fizeram? Um armamento iraniano, claro, né? Falam assim, os engenheiros iemenitas. Gente, por favor, o país está passando fome. Não tinha agricultura. Não tem engenheiro para fazer esse tipo de míssil, não. Eles têm mísseis que alcançam 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros e agora 3.000 quilômetros. Mísseis fazem trajetórias balísticas, mísseis inteligentes. É claro que não foram os iemenitas, mas conseguiram esses mísseis. E começaram a afundar navio. Incendiar navio, tomar navio, não vai passar. Resultado, o custo do frete estava em $900 para fazer uma rota comercial, digamos assim, poderosa, né? De Gênova a Xangai, ou pouco inferior a $1.000 para fazer Xangai a Roterdã, que é o maior porto da Europa. Agora já passa de 4.000. 4.000. Encareceu enormemente o custo do frete para o continente europeu, mas enormemente, e também encareceu para os Estados Unidos. O problema é que esses países da Europa, Estados Unidos, Canadá, já estão passando por um processo inflacionário muito grande. Você tem uma crise de habitação enorme, certo? Desemprego, recessão. Eles precisavam que o preço das mercadorias baixasse para eles conseguirem baixar o juro e fazer algum incentivo econômico, inclusive para o Joe tentar ganhar a eleição. Só que nada disso vai acontecer exatamente o contrário. A inflação vai subir, escrevam, vai subir. Com isso a vida das pessoas vai piorar muito. Eles vão ter que aumentar os juros. E a vida das pessoas vai piorar ainda mais. A situação econômica também piora ainda mais. A crise imobiliária, que já estava num estado horrível, vai piorar também mais. Porque vai lascar tudo, camarada. Vai lascar tudo. Como se diz aqui em Goiás, está tudo lascado. E o que os Houthis gastaram? Alguns milhões de dólares. Audácia, coragem e inteligência. Você não precisa de 4 trilhões de dólares para usar o cérebro. Você não precisa de 4 trilhões de reais, para agir com inteligência. Você precisa de audácia, você precisa de coragem, você precisa de determinação, de planejamento. Correto? É isso. É isso que os Houthis estão fazendo. E eles estão vencendo, cara. O Blinken lá, né? Parece que ele teve... Qual a desculpa que eles deram? Que ele deu um AVC, um infarto, não sei. Cara, acho que foi mais grave do que isso. Parece que foi mais grave do que isso. Mas, seja como for, ele teve lá no Líbano. Falou pro Líbano não entrar na guerra. Aí depois o Netanyahu deu os tiros lá, né? Blom, 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 blom. E o Hezbollah, que é o próximo, ele falou, cara, pode vir quente que nós estamos fervendo. E realmente eles estão. Eles têm milhares de mísseis de longo alcance. Mísseis de cruzeiro. O armamento deles é muito superior ao dos Houthis. Planejamento, os engenheiros, mas muito superior ao dos Houthis. Não se compara. E eles nem começaram. Cara, aquele país, não vamos citar o nome. Vamos chamar de nós, contrário de Sion, se é que vocês me entendem. Nós tá no sal. Tá perdido, moleque. Já era. Tá cercado como estava em 1973. E dessa vez, os EUA não vão poder socorrer igual fez em 73, não. Eles não têm dinheiro, não têm mão de obra, não tem engenheiro, não tem soldado. O Reino Unido teve que tirar os 2 calhambeques navegantes que tinha no Mar Vermelho, porque não tem mão de obra, cara. Não é só questão de marinheiro, não. Já falei sobre isso. Precisa de muito engenheiro. Eles vão perder a guerra com dinheiro e tudo. Ainda bem. Para a humanidade inteira. Porque a inteligência tem que voltar a ser valorizada. A coragem, a honradez, a audácia tem que voltar a ser valorizada. Chega de só os canalhas serem audazes. Chega de só os canalhas serem audazes. Ok? Tenha um ótimo dia.